Pessoal, bem-vindos ao simulado Detran Online. Aprenda e passe de primeira no teste do Detran. Aqui você vai ter conhecimentos, passar e conquistar a sua CNH. O simulado Detran Online é um canal que você vai estudar com quem conhece do assunto. Vamos iniciar com a primeira placa. É esta placa aqui. Como é o nome da placa? É parada obrigatória à frente. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta placa é a placa curva acentuada à esquerda. Por que acentuada à esquerda? Primeiro, porque acentuada é quando forma um ângulo de 90 graus. E aqui nesta placa está formando um ângulo de 90 graus. E à esquerda, porque a seta está marcando para a esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta placa é a placa curva acentuada à direita. Veja que esta está marcando a seta para o lado direito. Acentuada porque está formando um ângulo de 90 graus. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa curva à esquerda. Veja que ela está marcando para a esquerda e ela não é uma curva acentuada. Ela não formou 90 graus, então é curva à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa curva à direita. Veja que ela agora está marcando para a direita. A seta, ela marca, aponta para a direita. Ela não é acentuada porque não está formando um ângulo de 90 graus. É por isso que é somente curva à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa pista sinuosa à direita. Por que sinuosa? Porque são várias curvas. Por isso chama sinuosa, várias curvas. E por que à direita? Porque começando de cima, aliás, de baixo para cima da seta, veja que a primeira curva vai ser para o lado direito. Temos que observar isso. Ver aqui se a primeira curva está do lado direito ou do lado esquerdo. Neste caso está para o lado direito. Então é pista sinuosa à direita. Vamos à próxima placa. Que pista é esta? Que placa é esta? Esta placa é a placa pista sinuosa à esquerda. Veja que agora a primeira curva está para a esquerda. Então, como tem várias curvas, chama sinuosa. E como a primeira curva é para a esquerda, chama-se pista sinuosa à esquerda. Vamos à próxima placa.
Que placa é esta? Esta é a placa curva acentuada em S, à esquerda. Por que em S? Porque forma um formato de um S. Veja que ela tem um formato de um S. E por que acentuada? Porque ela tem um ângulo de 90 graus. Veja que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Vamos à próxima placa. Que curva, que placa, aliás, é esta? Veja a placa. Esta é a placa curva acentuada em S, à direita. Veja que agora ela está indo para a direita. Então é uma curva acentuada à direita e formado um S. Veja que forma um S. Então, curva acentuada em S à direita e acentuada porque tem um ângulo de 90 graus. Veja que forma um ângulo de 90 graus. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa cruzamento de vias. Veja que forma uma cruz. Por isso, cruzamento de vias. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa curva em S à esquerda. Veja que agora esta placa forma um S, mas é aquele um S não é muito acentuado. Se fosse aquele S acentuado, seria curva em S acentuada em S, mas essa aqui é somente uma curva e não é acentuada. Então, curva em S à esquerda, porque ela vai para a esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa curva em S à direita. Veja que agora a curva forma um S, mas é para a direita. Então, curva em S à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa via lateral à esquerda. Veja aqui, esta placa tem uma via aqui à esquerda da principal. Esta é a via principal e tem uma via lateral aqui à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa via lateral à direita. Veja que agora a via principal e a lateral agora é à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa bifurcação em T. Veja que esta placa ela forma um T. É uma placa de advertência, uma placa amarela e formando um T. Bifurcação em T. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa bifurcação em Y. Veja que a placa forma um Y. Por isso o nome bifurcação em Y. Vamos à próxima placa.
Que placa é esta? Esta é a placa entroncamento oblíquo à esquerda. Veja que esta é a via principal e aqui à esquerda está um entroncamento oblíquo. Então é trocamento oblíquo à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa entroncamento oblíquo à direita. Veja que agora o entroncamento está para o lado direito. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa junções sucessivas contrárias. Primeira à esquerda. Por que sucessivas contrárias? Porque são duas vias laterais. Aí são sucessivas. Tem uma primeira aqui, que é a primeira à esquerda, por isso se chama à esquerda, e uma segunda à direita. Então, se a primeira for, iniciando aqui de baixo para cima, se a primeira for do lado esquerdo, então vai ser junções sucessivas contrárias, a primeira à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Veja que agora a primeira está para o lado direito. Essa junção aqui está do lado direito, a primeira. Então, sucessivas contrárias, primeira, direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa interseção em círculo. Ela forma um círculo, por isso, interseção em círculo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa confluência à esquerda. Veja que temos aqui uma confluência do lado esquerdo da via, a via principal. Então, confluência. Lembre-se, cuidado, que quando está para cima, não se chama confluência. Quando está para cima, essa chama oblíquo. Aqui é confluência. Então, para a esquerda porque está para o lado esquerdo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa confluência à direita. Veja que agora está para o lado direito. Mais uma vez, cuidado se essa partezinha aqui estiver para cima, aqui formando para cima, chama entroncamento oblíquo. Cuidado, confundir com entroncamento oblíquo. Aqui é confluência à direita, tá para baixo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa semáforo à frente. Cuidado nesta placa, pois pode confundir com a placa de regulamentação, que é a placa circular vermelha. Mas quando você ver essa palavra à frente, lembre-se que é uma placa de
advertência, é uma placa amarela retangular, chama à frente. Se não tiver a palavra à frente, se for a placa circular vermelha de regulamentação, não tem essa palavra à frente. Tem atenção semáforo. Essa não, tem semáforo à frente. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa bonde. Veja aqui, esta é uma placa amarela de circulação e advertência e está desenhado um bonde. Então, é a placa bonde. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa pista irregular. Veja que na placa mostra que a pista não é uma pista reta. Ela está formando aqui ondulações, pequenas ondulações. Então, pista irregular. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa saliência ou lombada. Veja agora que ela tem uma saliência aqui, uma lombada, mas é diferente da irregular, porque a irregular são várias saliências. Aqui somente uma. E ela é maior, veja que ela é maior. Então chama-se saliência ou lombada. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa depressão. Veja que forma uma depressão, uma baixa aqui. Chama-se depressão, uma depressão. Essa baixa aqui na pista chama-se depressão. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa. Esta é a placa declive acentuado. Veja que é um declive porque ela está descendo. Aí por isso chama declive. E acentuado porque ele é muito acentuado. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa aclive acentuado. Veja que agora está subindo, chama aclive. Acentuado porque é muito acentuado. O aclive aqui é muito acentuado. Então chama-se aclive acentuado. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa estreitamento de pista à esquerda. Veja que aqui à esquerda a pista vai ter um estreitamento. Então, por isso o nome estreitamento de pista à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa estreitamento de pista à direita. Veja que agora do lado direito vai haver um estreitamento. Por isso a placa se chama estreitamento de pista à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa ponte móvel. Veja aqui tem uma ponte. Esta ponte é uma ponte móvel. Então, por isso, chamado ponte móvel. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa sentido único. Veja aqui uma placa de advertência
Quando vocês viram uma placa de advertência com uma seta, só uma seta aqui, é sentido único. Se fosse duas setas, na mesma figura, duas setas aqui, seria sentido duplo, mas aqui é sentido único. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa sentido duplo. Veja que agora tem duas setas, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Por isso é chamada de sentido duplo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa área com desmoronamento. Veja que esta área aqui é propícia a desmoronamento. Veja aqui que aparece aqui barrancos caindo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa projeção de cascalho. Cuidado agora nesta placa, porque muita gente confunde com projeção de cascalho, essa projeção de cascalho com área de desmoronamento. Mas não, aqui é o pneu do veículo que está provocando a projeção de cascalho. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa pista escorregadia. Veja aqui, o automóvel está deslizando na pista. Chama pista escorregadia. Que placa é esta? Esta é a placa ciclistas. Veja que tenho na placa uma pessoa numa bicicleta. Então, é uma placa de advertência de ciclistas. Que placa é esta? Esta é a placa passagem de pedestres. Veja que a placa tem um pedestre. E a placa é uma placa de advertência. Passagem de pedestres. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa maquinaria agrícola. Veja que aqui mostra um trator. Então, chama-se maquinaria agrícola. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa área escolar. Veja que na placa tem duas pessoas com pastas escolares. É uma placa de advertência. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa passagem sinalizada de escolares. Veja que nesta placa, além dos escolares, tem essas escritas no chão. Por isso se chama sinalizada, passagem sinalizada. Se não tivesse as escritas no chão, aí seria só passagem de escolares. Mas quando tiver essas setazinhas embaixo, essas riscazinhas aqui preta aqui embaixo, então é sinalizada. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa crianças. Esta placa aqui, com uma criança jogando bola, a placa de crianças. Vamos à próxima placa. Que placa é esta?
Esta é a placa Cuidado Animais. Tem uma placa aqui de advertência, tem uma vaca. Cuidado Animais. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Animais Selvagens. Veja que agora não é mais uma vaca. E sim uma figura de alce do veado. Então, é Animais Selvagens. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Altura Limitada. Veja que está marcando 3,20 metros. É altura porque essas duas setinhas aqui tem um em cima e outro embaixo, por isso que chama-se altura. Cuidado que aqui é limitada. Quando for placa de advertência, placa amarela, lembre-se que se chama limitada. Diferente da placa de regulamentação, que é a placa vermelha, circular, e seria altura máxima. Aqui não tem nome máximo, aqui tem limitada. Esta é uma dica que eu estou passando. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Largura Limitada. Veja, da mesma forma, chama limitada porque é uma placa de advertência, uma placa amarela, quadrada, retangular. Ela é largura porque as setazinhas agora estão na horizontal. Ó. Aí por isso se chama largura. E aqui tem 3 metros. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Passagem de nível sem barreira. Veja que agora tem uma passagem de nível. Aqui é uma linha de trem aqui embaixo. Sem barreira. Quando você vê um X aqui e a linha do trem aqui, é sem barreira. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Passagem de nível com barreira. Veja que agora não tem mais aquela linha do trem e tem uma barreira agora, que é essa cancelazinha aqui. Chama barreira. Então, passagem de nível com barreira. Que placa é esta? Esta é a placa Cruz de Santo André. Veja que forma uma cruz. Uma cruz aqui meio de lado, mas é formando uma cruz. Cruz de Santo André. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Início de pista dupla. Veja, tenha cuidado nesta placa quando vocês observarem uma seta para cima e outra para baixo, e essa partezinha aqui estiver em cima, formando esse tipo um U aqui, parecido um U, figura de um U. Estiver em cima, essa figurazinha preta aqui em cima, é início, cuidado. Lembre-se, em cima chama início de pista dupla. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Fim de pista dupla. Veja que agora essa partezinha aqui, formando um U aqui, está embaixo. Quando ela está embaixo, é fim de pista dupla. Aqui tem as duas pistas, é uma pista dupla, mas aqui está embaixo essa partezinha. Então é fim de pista dupla. Que placa é esta? Esta é a placa Aeroporto. Veja aqui na placa aqui tem o desenho de um avião.
A placa de advertência é chamada de aeroporto. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa vento lateral. Veja aqui que mostra um coqueiro, mas o vento está puxando o coqueiro aqui, ó. Está ao lado, chama lateral, o vento. Esses tracinhos aqui simbolizando o vento. Então, vento lateral. E aqui terminamos as placas de advertências. E no próximo vídeo continuaremos com as placas de indicação. Até lá a todos, se inscreva no canal, ative o sinozinho de notificação e vamos até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olá, amigos do YouTube. Hoje vou passar as placas de regulamentação. Vou apresentar as placas. Vou dar um tempo. Vocês tentem reconhecer a placa e logo após eu vou passar o nome da placa. Então vamos começar. Esta placa, que placa é esta? Veja a placa e respondam. Esta placa é a placa R1, parada obrigatória. Que placa é esta? Esta placa é a placa Dê a preferência. É a placa R2. Que placa é esta? Veja a placa e respondam. Esta placa é a placa R3, sentido proibido. Veja que tem uma proibição nesta placa. Ela está cortando aqui diagonal. Então chama-se sentido proibido. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R4A, proibido virar à esquerda. Veja que tem uma proibição e a seta preta está indicando para a esquerda. Então é proibido virar à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R4B, proibido virar à direita. Veja que a proibição agora é para a direita. A seta está indicando proibido virar à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e respondam. Esta placa é a placa R5, proibido retornar.
Veja que tem uma proibição de fazer o retorno. Chama-se proibido retornar. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R6, proibido estacionar. Veja aqui tem um E de estacionar, mas tem uma proibição. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R6B, estacionamento regulamentado. Veja aqui a placa contém o E de estacionar e não tem a proibição. Então é estacionamento regulamentado. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R6C, proibido parar e estacionar. Veja que ela tem duas proibições. É a placa de estacionar com o E de estacionar com duas proibições. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R7, proibido ultrapassar. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta placa é a placa R9, proibido trânsito de veículos de carga. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R10, proibido trânsito de veículos automotores. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R11, proibido trânsito de veículos de tração animal. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R12, proibido trânsito de bicicletas. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R13, proibido trânsito de máquinas agrícolas. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R14, carga máxima permitida. No caso aqui, 10 toneladas. Esse Tzinho aqui significa toneladas. A carga máxima permitida, 10 toneladas. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta placa é a placa R15, altura máxima permitida.
No caso, a altura máxima permitida é 3 metros. Veja que quando estas setinhas aqui estão aqui em vertical, um em cima e outro embaixo, refere-se à altura. Se ela estivesse aqui na horizontal, seria largura ou comprimento, mas aqui está em vertical, um em cima e outro embaixo. Está falando de altura. Então, altura máxima permitida, 3 metros. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa. Esta é a placa R16, largura máxima permitida. Veja que agora as setazinhas estão na horizontal. Então, está se referindo à largura. Aqui, largura de 1,8 metros, que é 1,80 m de largura. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta placa é a placa R17, peso máximo permitido por eixo. Veja que aqui tem um eixo aqui embaixo e tem 2 toneladas. Esse Tzinho aqui significa tonelada. E a setazinha está indicando que é por eixo. Essas 2 toneladas é por eixo. Então, peso máximo permitido por eixo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta placa é a placa R18, comprimento máximo permitido. Veja que as setazinhas estão aqui embaixo e estão em horizontal, significa aqui comprimento. E aqui está escrito 10 metros. É o comprimento máximo permitido. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R19, velocidade máxima permitida. Aqui a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R20, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R21, alfândega. Veja o formato da placa alfândega. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R22, uso obrigatório de correntes. Veja que aqui tem um pneu e tem correntes usando no pneu. Então chama-se uso obrigatório de corrente. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R23, conserve-se à direita. Veja que o carro aqui na placa, o automóvel está do lado direito da seta. Essa seta e o carro do lado direito.
Então, conserve-se é o nome da placa. Conserve-se à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R24A, sentido obrigatório. Veja aqui, é o sentido da seta, está indicando para a direita aqui. Então, chama-se sentido obrigatório. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R24B, passagem obrigatória. Veja que a seta está inclinada. Chama-se passagem obrigatória. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R25A, vire à esquerda. Veja que está mandando virar à esquerda. A seta está indicando para a esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R25B, vire à direita. Veja que agora a seta está indicando para a direita, para virar à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa. Esta é a placa R25C, siga em frente ou à esquerda. Veja que a seta está indicando para cima, que é siga em frente, e também para a esquerda. Então é siga em frente ou à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa. Esta é a placa R25D, siga em frente ou à direita. Veja que agora está mandando seguir em frente, mas agora está mandando para a direita. Então siga em frente ou à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R26, siga em frente. Veja que o siga em frente é uma seta para cima. Está em vertical para cima. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R27, veículos lentos, use a faixa da direita. Veja que os veículos aqui é veículos lentos, veículos grandes, lentos, caminhão, está mandando ir para a faixa da direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R28, mão dupla. Veja que tem duas setas. Chama mão dupla. Uma para cima e outra para baixo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R29, proibido trânsito de pedestres. Veja que tem um pedestre, mas tem uma proibição. Chama-se proibido trânsito de pedestres. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa
R30, pedestre, ande pela esquerda. Veja que tem um pedestre, mas a seta indica que ele ande pela esquerda. Ele está à esquerda da seta. Então a placa é pedestre, ande pela esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R31, pedestre, ande pela direita. Veja que agora o pedestre está do lado direito da seta. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta placa é a placa R19, velocidade máxima permitida. Veja que tenha cuidado nesta placa aqui, que a velocidade máxima da R19 pode ser aquela de 80 km, mas se aparecer uma de 5 aqui, também é velocidade máxima permitida também. No caso aqui, 5 km por hora. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R19 de novo, velocidade máxima permitida. Agora 10 km por hora. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R19. De novo R19, velocidade máxima permitida. Veja que a velocidade máxima permitida pode ser de 5, pode ser de 10, pode ser de 80. Tenha cuidado. Vocês veem uma placa como essa aqui, R20, aqui, 20 km por hora. Aí é uma velocidade máxima permitida também. Vamos à próxima placa. Que placa é esta aqui? Veja a placa e responda. Esta é a placa R8A, proibido mudar de faixa de trânsito. Veja a placa direitinho aqui, para não esquecer da placa. Proibido mudar de faixa de trânsito. Tá dizendo que não pode passar dessa faixa aqui para essa outra faixa aqui. É proibido mudar de faixa de trânsito. Vamos para a próxima placa. Que placa é esta? Aqui é a placa R8B, proibido mudar de faixa de trânsito. A 8A era da esquerda para a direita. Veja que agora é da direita para a esquerda. Então é proibido mudar de faixa de trânsito. Às vezes coloca da direita para a esquerda. Cuidado nessa observação. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Circulação exclusiva de bicicletas. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Ciclista, ande pela esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Ciclista, ande pela direita. Veja que agora ele está do lado direito da seta. Ciclista, ande pela direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Ciclista, ande pela direita e pedestre, ande pela esquerda. Veja que
Aqui tem uma divisória aqui. Do lado esquerdo está o pedestre, do lado direito está o ciclista. Vamos à próxima placa. Esta é a placa proibido trânsito de carriolas de mão, que é carrinhos de mão. Chama carriolas. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa circulação exclusiva de caminhões. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa sentido circular obrigatório. Veja que está formando um círculo aqui. Chama sentido circular obrigatório. Vamos à próxima placa. Por último, vamos passar mais uma placa. Que placa é essa? Esta é uma placa de sinalização. Está sinalizando 60 km por hora. É uma fiscalização eletrônica. Tem aqui embaixo outra placazinha, uma tabuletazinha embaixo. Fiscalização eletrônica. Então não pode. Aqui está dizendo que é 60 km horário. Agora terminamos mais essas placas. E no próximo vídeo vou passar placas de advertência. Essas foram as placas de regulamentação. Então até lá a todos. Aguarde o próximo vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para ser avisado do próximo vídeo. Eu estou sempre postando todos os dias, mas é melhor vocês notificar o sininho, porque na hora que eu mandar um vídeo, vocês já estão sabendo que tem novo vídeo no canal. Então até lá a todos e fique com Deus. Pessoal, bem-vindos ao simulado Detran Online. Aprenda e passe de primeira no teste do Detran. Aqui você vai ter conhecimentos, passar e conquistar a sua CNH. O simulado Detran Online é um canal que você vai estudar com quem conhece do assunto.